Valeu. Bom, pessoal, então, já está gravando, vamos retomar nossa aula de onde paramos. Bom, nosso último encontro, nós estávamos discutindo o contraditório efetivo, ok? Então, só vou retomar aí, relembrando a importância, né, que o processo se desenvolve um contraditório e todo mundo tem o direito de se manifestar, tanto o autor quanto o réu. Ok? Nenhuma decisão será proferida sem oitiva da parte contrária e o juiz não pode decidir em nenhum grau de jurisdição sem ter dado oportunidade das partes se manifestarem. Então, esse é o princípio do contraditório e eu acredito que devo ter chamado a atenção de vocês para esse aspecto, que quando a gente fala em contraditório, nós estamos dizendo que deve ser dado oportunidade ao réu dele se manifestar, ou as partes, né, deve ser dada oportunidade a elas se manifestarem. Agora, caso elas não se manifestem, aí é um outro problema. A gente não pode ficar com o processo parado, aguardando a boa vontade das partes apresentarem sua contestação ou outra documentação que o valha. Perfeito? Então, lembrando então que quando a gente fala em contraditório, estamos falando de oportunizar as partes, dar a elas chance de querendo oferecer suas manifestações. Elas não são obrigadas a apresentar a manifestação, caso não queira. E aí nós vamos ter as consequências. Quando a gente for falar disso aí com mais detalhe, a gente vai ver que, efetivamente, quando é o autor, a gente vai ver que, desculpa, quando é o réu, a gente vai ver que o réu, ele está sujeito ao que a gente chama de revelia. E quando se trata do autor, nós vamos ver que em alguma circunstância ocasiona, então, a desistência, o abandono da ação. Perfeito? Ok? Então, esse é o contraditório. Ele vai se implementar por meio da citação ou da intimação. Isso aí são detalhes que a gente vai vendo conforme o decorrer da matéria. Ok? Por hora gravando, então, a ideia da importância do contraditório. Avançando a matéria, nosso próximo aspecto a ser trabalhado é a publicidade, né, versus fundamentação, motivação. A gente vai lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, tá? Então, esse artigo 93 que eu estou projetando aí agora é da Constituição Federal. Então, o que diz esse artigo? Todos os julgamentos são públicos. Desculpa, todos os órgãos do Poder Judiciário, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentada todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Então, vamos começar falando, então, da publicidade, tá? Todos os julgamentos são públicos, todo mundo tem direito a poder acessar, ok? Vocês não estão vendo a minha tela? Então, vamos jogar lá na tela, então. Achei que estivessem vendo. Desculpa. Então, como eu dizia, né, a Constituição Federal, então, como vocês agora ou vão começar a ver já, diz lá no artigo 93, inciso 9, que todos os julgamentos são públicos. E uma regra parecida com essa está lá no artigo 11 do Código de Processo Civil, do CPC. Então, aqui é da Constituição Federal, ok? Esse aqui do CPC. Estão vendo agora, né? Sim? Beleza. Então, só que essa publicidade, né, ela é muito importante. Só que essa publicidade ela pode ser limitada ao que a gente chama de segredo de justiça. Então, existem situações em que somente as partes e os seus advogados é que vão ter acesso. A própria Constituição retrata e depois o próprio aí, artigo 11 também reforça, né? Parágrafo único, nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença das partes, seus advogados, defensores públicos ou Ministério Público. Então, o que vocês têm que gravar, o que vocês têm que aprender? O processo, ele é público, o que vale dizer, qualquer pessoa que chegar no fórum, né, ou tiver acesso ao processo eletrônico nos dias de hoje, tem direito a ver o processo. Tudo que está ali, isso é uma forma da sociedade
acompanhar tudo o que está acontecendo, né? A forma da gente saber o porquê que se tomam determinadas atitudes pelos magistrados. E, da mesma forma, a intimidade ela é preservada quando se trata do segredo de justiça. Então, é uma forma de garantir às partes a proteção da intimidade, que vai acontecer basicamente lá nas ações que envolvem direito de família, nas ações que envolvem a convenção de arbitragem, se houver sido pactuado sigilo, a gente já mencionou isso em aulas passadas, e em terceiro, quando o interesse público assim o exigir. Então, mais uma vez, a regra é a publicidade, o segredo de justiça é a exceção. E vai acontecer, se quiser anotar, as ações da área de família, 2, arbitragem, quando convencionado sigilo, e terceiro, ações que o interesse público assim o exigir. Então, isso daí também, a gente está vendo, como eu mencionei no começo da aula, de forma ampla, né? Até o final do semestre, nós vamos chegar aos detalhes de cada um desses princípios. A gente vai ver lá nos atos processuais, a gente vai voltar a falar de segredo de justiça com maior detalhe, mas a informação que nesse momento eu preciso passar a vocês é quanto, então, à publicidade. Da mesma forma, o artigo 93, inciso 9, ele fala para nós aqui que todas as decisões são fundamentadas, são as decisões. Isso aqui é outra garantia que nós temos, né, de que todos os julgamentos serão baseados numa fundamentação. Para quê? Para que a gente possa entender, né, a qualidade do julgamento, para que a gente possa ter certeza que o juiz fez um bom julgamento. Então, não se concebe nenhuma decisão judicial que não tenha sua fundamentação. Ok? Galera, se for surgindo dúvida aí, por favor, interrompa, faça uma pergunta. Professor, ok? Pois não? ali no artigo 93 da Constituição Federal também está contando arbitragem, essa questão da arbitragem? Não. Ou... Isso é o Código de Processo Civil, que depois, quando ele vai regulamentar o segredo de justiça, aí é que ele vai discriminar, mas ali se envolve todos os processos, se aplica a todos os processos. O segredo de justiça é que fica, então, fica protegido a convenção de arbitragem, fica protegido as ações de direito de família e ficam protegido o interesse público. O Estado é que vai definir quando que pode ou não pode determinar um segredo sobre determinado processo. Ah, tá. Ok? Então, não está escrito ali na Constituição, mas no Código de Processo Civil ele vai derivar estas situações. Ok? Respondido? Pois bem, um outro princípio muito importante que nós temos que aprender desde já no processo civil é o que diz respeito ali ao princípio da isonomia ou igualdade. Então aqui, o que a gente vê? Está lá na Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Então, ali é a cláusula, né, é o famoso artigo 5º da Constituição Federal, que traz para nós ali a norma norteadora dos nossos princípios constitucionais. Eu acho muito interessante esse artigo 5º, e mais interessante ainda, né, bom, deixa eu destacar aqui o que eu acho interessante aqui. Todos perante a lei. Abrangiu todo mundo. Só que o legislador foi cuidadoso em 88, quando ele veio aqui e colocou: homens e mulheres são iguais a direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, isso foi uma forma do legislador registrar de forma indelével que homens e mulheres são iguais. Isso pode chamar a atenção nos dias de hoje, né? Mas nós não podemos esquecer que em 1988 estava em vigor ainda o Código Civil de 1900, me esqueci agora, mas ele era do começo do século. O Código Civil era um Código Civil muito antigo, bem antigo mesmo. Só em 2002 é que entrou em vigor o atual Código Civil. Então, lá no Código anterior ainda havia muita discriminação em relação à mulher. Então, a Constituição Federal, ela veio de forma, assim,
muito clara, estabeleceu aí essa prerrogativa de igualdade entre homens e mulheres. É claro que a mesma Constituição dizendo que todos são iguais, a gente ainda observa que existe muita, existe muita discriminação entre a figura feminina. Tanto daí a necessidade de nós termos a chamada Lei Maria da Penha, que é uma forma de dar uma proteção mais acurada à mulher, de forma a protegê-la. Além do que, nós sabemos que em relações familiares, quando há o divórcio, na maioria das vezes, a mulher acaba ficando com os filhos, então ela precisaria ali ter uma proteção um pouco maior para poder superar esse momento. Mas, de qualquer maneira, né, isso é um pressuposto constitucional, todos são iguais perante a lei, e fortalece ainda a figura do homem e da mulher. Acontece que o direito processual civil, ele procura trazer as formas de trazer os processos de forma muito igualitária, equânime. E a gente sabe que nem todos, nós não somos iguais, em que pese a Constituição dizer que somos todos iguais, não há igualdade. Os seres humanos são pessoas distintas, né? As pessoas jurídicas, as pessoas físicas, elas têm as suas distinções. Então, muita atenção ao que eu vou dizer agora. O Código e a Constituição preconizam a igualdade, todavia, algumas figuras têm uma proteção diferenciada. Então, atenção a isso, vou repetir mais uma vez. Todos são iguais, mas algumas figuras jurídicas terão uma proteção diferenciada. E é justificável essa diferenciação. Vamos lá? Olha o artigo 180 do Código de Processo Civil. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do artigo 83. Então, olha que interessante, né? Se qualquer um de nós formos citado em um processo como o prazo para nós contestarmos um processo é de 15 dias. Por sua vez, se o Ministério Público estiver no processo atuando, o Ministério Público terá 30 dias para apresentar lá a sua manifestação. Então, muitos podem se perguntar, mas espera um pouquinho, não acabou de falar que todo mundo era igual e você acaba de apresentar uma diferença aí? Realmente, todos são iguais. Só que vamos lá, uma pessoa normal, né, quantos processos ele tem, administra cotidianamente? Não estou falando, estou falando quanto advogado, vou falar quanto advogado mesmo, né? Quantos processos um advogado peticiona por dia? 2, 3, 4, 5 processos? Se for estrutura maior, ele vai ter que ter um corpo de estagiários, um corpo de sócios. Mas o Ministério Público, com certeza, bem mais do que isso. Né, bem mais do que isso. Se um magistrado tem aí 1.000, 2.000 processos, algo muito próximo a isso terá também o Ministério Público. Então é óbvio que o Ministério Público ele vai ter um prazo maior. A mesma coisa se diga aos defensores públicos, aos procuradores da Fazenda Pública, os advogados do município, os advogados da União, os advogados dos estados, eles vão ter o prazo em dobro para se manifestar. Olha que interessante, é uma forma de dar uma prerrogativa a esses advogados, como eles têm muito processo, eles teriam um prazo maior. Além do que, quando o Estado perde um processo, quando o Estado sofre uma condenação, todos nós pagamos essa conta. Né? A dívida de um Estado, a dívida de um município, ele sai do recurso público. Então, esse Bolsa Família, esse auxílio que o governo está dando agora, na verdade, sai do nosso bolso, sai dos impostos, dos tributos que nós pagamos. Então, daí essa distinção. Isso nos leva a essa situação aqui, pessoal. Nós temos dois tipos de igualdade. Uma igualdade é a igualdade formal. É a igualdade lá da Constituição Federal, em que todos são iguais perante a lei. Mas, na verdade, quando o artigo vem e discrimina a figura do Ministério Público para ter um prazo dobrado, dos defensores para ter um prazo dobrado, ele está aplicando a igualdade substancial. Ok? Então, anota assim, ó, o processo civil
se preocupa com a aplicação, o processo civil se preocupa com a aplicação da igualdade substancial. Igualdade substancial, vírgula. Lembrando que apenas a lei pode estabelecer regras distintas entre as pessoas. Então não é assim, né? O juiz faz o que quer, acha que um é diferente do outro e sai aplicando regras. Apenas não pode. A lei pode. Você pode Só a repetir lei. a parte ali do lembrando? Um de cada vez, por gentileza. Essa era a minha pergunta também, para repetir a parte da lembrando ali. Lembrando que apenas a lei é que pode estabelecer distinções. Algo mais ou menos assim foi o que eu falei. Acho que alguém até copiou aqui, ó. Colocaram aqui no chat para nós. Apenas a lei pode estabelecer regras distintas entre as pessoas. Então não fica a critério do juiz, ok? É a lei que vai dizer, né, que o prazo é em dobro para um, o prazo é em dobro para outro. No passado, isso não vale mais, né? No passado, quando havia divórcio, as ações de divórcio era proposto no domicílio da mulher. Hoje não. Hoje o divórcio é proposto no domicílio de quem ficou com os filhos, se houver filhos menores, filhos incapazes. Então, foi uma alteração que houve aí no Código de Processo Civil para privilegiar essa questão de igualdade entre as partes. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, com isso, eu termino esse arquivo da aula 4, e aí eu vou para o arquivo da aula 5. Então, deixa eu só fechar aqui essa apresentação e projetar o próximo arquivo para vocês. Aula 5. Então. Professor. Pois não? Só repassando para não ficar na dúvida aqui, a igualdade formal é aquela que está estabelecida no código lá, todos são iguais e tal. A substancial... Não, a igualdade formal é do artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Essa é a igualdade formal. Por que formal? Por causa da forma, né? Na forma, todo mundo é igual, apenas na forma. A gente sabe ali que no dia a dia podem ter diferenciações estabelecidas pela legislação. Um exemplo que eu trouxe foi a tratativa que é dada ao Ministério Público. Ok? Ficou mais claro? Daí essa é a substancial. Igual a mulher gestante, que tem também umas prerrogativas. Não. Vamos devagar. Calma, volta um pouquinho. A igualdade formal é aquela que está no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. A substancial é aquela que permite um tratamento diferenciado quando a lei traz essa previsão de tratamento diferenciado. Essa é a substancial. Ok? Repete a sua pergunta agora, por gentileza. Não, eu entendi, professor. Só queria saber, no caso, a gestante, a lei permite algum tipo, um tratamento diferenciado, vamos dizer assim, no âmbito do trabalho e tal. Então, ela é igual, o homem e mulher são iguais perante a lei, mas nesse caso específico da gestação, por exemplo, a lei permite, né, que tenha um outro tipo de tratamento, seria dentro disso. Sim, nesse sentido aí, a lei permite estacionamento especial para os idosos, estacionamento para os deficientes, só que aí, é claro, né, não é uma regra processual. Para nós, uma regra processual que traga diferenciação entre as pessoas dentro do processo, que permite tratamento diferenciado. Aqui a gente pode falar do idoso também. Quando eu dou um prazo maior para o idoso, eu também estou tratando todo com igualdade, só que uma igualdade substância, né, substancial, porque dá mais justo do que o idoso ter um prazo diferenciado para responder o processo. Então, quando a gente dá um prazo maior para ele, eu estou assegurando a verdadeira igualdade. Quem falava aí?
Entendi, beleza. Professor, o consumidor e o fornecedor é um exemplo disso, no Código do Consumidor, de tratamento diferente, só que são iguais perante a lei, mas a lei dá uma diferença entre os dois? Na verdade, o tratamento diferenciado é para o consumidor. O consumidor tem regras que o protegem dentro da estrutura do Código de Defesa do Consumidor. Ok? Beleza? Alguma dúvida, alguma coisa? Senão eu vou avançar. Pois bem, então continuando o nosso estudo, seguindo lá o Código de Processo, o professor Humberto Teodoro, agora eu falo do capítulo 6 e 7 do professor Humberto lá, para vocês poderem acompanhar. Então, o que a gente tem a destacar sobre a aplicação das normas? Eu já mencionei isso aqui para vocês um pouquinho lá no comecinho das aulas passadas, né? Então, vou trazer aqui para vocês. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas disposições específicas previstas em tratados, convenções, acordos internacionais que o Brasil seja parte. Então, isso que a gente já tratou, né, já vimos que o nosso principal norte é o Código de Processo Civil, mas as outras leis também são para nós importantes. Inclusive, falamos do tratado, do Pacto de São José da Costa Rica, que eu trouxe a previsão ali da prisão civil do devedor de alimentos e afastou a prisão civil do infiel depositário. Ok? Mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui ainda para os seguintes aspectos. Alguns assuntos eles vão estar tratados no Código de Processo Civil ou em outras legislações, como, por exemplo, provas. Quando vocês forem aprender sobre provas, e é certamente no próximo semestre, vocês vão ter uma surpresa, que a prova ela é tratada um pouquinho no Código de Processo Civil, um pouquinho lá no Código Civil. Então, são várias as legislações que vão trabalhar. Então, quando a gente fala, vamos estudar o processo civil, eu não estudo só o processo civil, só o código, só a lei processual. Eu preciso dominar todas as outras leis que também permeiam essas relações que o ordenamento jurídico vai estabelecendo. Perfeito? A Constituição Federal, ela também traz para nós, dentro dessa perspectiva aqui, algumas normas quanto à competência legislativa. Então, precisamos ainda chamar a atenção a isso. Ó. A Constituição Federal, no artigo 22, diz assim: compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual. Aqui, quando fala processual, é de todos os processos, eleitoral, trabalhista, todos os processos, processual civil, ok? Também sobre direito eleitoral, direito agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, quando a gente fala de processo, somente a Constituição Federal é que vai estabelecer regras sobre o processo. Nós vimos que nós temos dois processos hoje no Código de Processo Civil. Um é o processo de conhecimento e outro é o processo de execução. São os dois únicos processos que nós temos aí para trabalhar, né, para estudar dentro da legislação. De outro lado, então, essa é a competência privativa. De outro lado, nós temos o artigo 24. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Então, o que é concorrentemente? É simultaneamente. Um e outro podem legislar sobre determinado assunto. Então, tanto a União quanto o Estado pode legislar a respeito de determinados temas, está lá o inciso 11º, procedimentos em matéria processual. Então, nós vamos ver que algumas coisinhas eu vou ter fora, né? Então, o Estado também pode legislar. Então, eu tenho aqui no slide para vocês um exemplo do CODJ. Não sei quantos já ouviram falar sobre isso aqui. CODJ é Código de Organização e Divisão Judiciária. Então, cada Estado tem o seu próprio CODJ. Então, cada Estado vai ter esse tipo de legislação aqui. O que essa legislação faz?
Por exemplo, Maringá. Maringá hoje ele tem 2 varas de família. Como é que eu sei disso? É o CELDJ que estabelece isso. Nós temos 7 varas cíveis. É o CELDJ que estabelece isso aí para nós. Por exemplo, Maringá é uma comarca. Então, é uma comarca composta pelos municípios de Maringá, Floresta, Paysandu, Iguatemi, Floriano, Água Boa. Então, essas cidades e distritos compõem a comarca de Maringá. Como é que eu sei disso? Está lá no Código de Organização e Divisão Judiciária. Então, cada estado tem essas suas regras de funcionamento, inclusive horários. Os horários, cada estado define o seu. Houve épocas que tinha fórum que trabalhava pela manhã, outros só trabalhava à tarde, outros trabalhavam manhã e tarde. Então, muitas vezes a pessoa viajava para um estado diferente, chegava lá, tinha uma surpresa com a comarca fechada. Então, isso vai variar de estado para estado. Mas por que cada estado pode ter essas regras? Porque a Constituição Federal permite, lá no seu artigo 24, que cada estado tenha esse regramento, tenha essa possibilidade. Tranquilo isso, pessoal? Então, mais uma vez, sobre processo, só a União. Sobre procedimento. Vamos esclarecer assim, procedimento, como a matéria está começando ainda, né? Procedimento é a forma de fazer. Então, são as etapas do processo. Pode anotar assim, procedimento são as etapas do processo. Para estudar, fica fácil de lembrar depois. Procedimentos são as etapas dos processos. Então, é ali que eu vejo como é que ele vai se desenvolver, como é que o processo vai acontecer, por meio do seu procedimento. Ok? Nessa mesma linha, né, o autor daí ele vem e repete o mesmo tema que nós já tratamos. Ele vem e fala mais uma vez da aplicação imediata da lei processual. A gente já aprendeu isso, né, que a lei processual ela se aplica imediatamente, valendo a partir da sua entrada em vigor. A gente já aprendeu que a lei processual não retroage, diferente da norma penal, que ela vai retroagir. Então, sobre normas, pessoal, esse era o aspecto que eu queria trazer para vocês. Não tem grande dificuldade, não, né? Lembrando apenas que a lei processual é feita pela União, a lei procedimental pela União e pelos estados. E lembrar que a jurisdição civil ela é regida por toda a legislação pertinente, inclusive pelos tratados internacionais. É basicamente isso aí que Humberto fala no capítulo 6 da sua obra. Ok? Nós precisamos agora nos deitar um pouco mais, observar um pouco mais sobre isso aqui, ó. Jurisdição, processo e ação. Aqui sim, a gente vai ter que descer um pouquinho mais para a gente poder aprofundar processo civil. São temas agora inéditos, o autor ainda não tratou disso aí para nós. Então, ele começa tratando para nós sobre a imperatividade da ordem pública. Sempre falo para vocês, muita atenção à língua portuguesa, né? Imperatividade vem de império, vem de força. Olha lá o que o autor fala. O comando da ordem jurídica que visa a paz social e o bem comum geralmente é aceito e obedecido pelos membros da coletividade. No entanto, como isso às vezes não ocorre, como as normas de direito são de observância Travou? Alô, pessoal? Estão me ouvindo? A conexão parece que está aí. Tinha travado, professor. Eu vou desligar minha câmera, que às vezes pode ser a câmera que fica muito pesada, a coisa acaba caindo. Deixa eu voltar aqui à apresentação onde eu estava. Então, peço a licença a vocês aí para manter a câmera desligada, ok? Mas, então, eu falava do quê? Eu falava, então, da imperatividade da ordem pública. Então, o Estado, ele veio para nós e impõe a nós as suas decisões.
Então, o Estado, ele é, antes de tudo, força, né? Ele é império. Então, o ideal seria que todo mundo observasse as regras sociais, observasse a ordem pública, mas, às vezes, o Estado tem que agir, né? Então, podemos aí observar o que tem acontecido muito agora, com a questão da pandemia, né? Será que alguém ainda não entendeu que não é possível aglomeração, né? Nós estamos aí com vários professores, tem um que está, inclusive, entubado por conta da Covid. Então, mas tem pessoas que insistem em aglomerar, né? Ontem mandaram um vídeo, não sei de qual cidade aí, né, com uma boate, mais de 300 pessoas presas pela polícia ali dentro. Então, precisava da polícia até aquele local, prender aquelas pessoas, aplicar multas. Na semana passada, Maringá foi notícia aí nos sites nacionais, porque multou 3 ou 4 pessoas que estavam andando sem máscara em torno do Parque do Ingá. Então, ora, para que aplicar multa, né? Não basta a informação? Infelizmente não, né? As pessoas, elas não obedecem naturalmente às regras, elas precisam de alguma força, de algum poder de império, e é nesse papel que o Estado entra. O Estado entra exatamente para poder fazer o quê? Para poder fazer valer a lei, para poder fazer valer aquilo que nós combinamos que era necessário, ok? Bom, nesse aspecto, então nós temos o quê? Nós temos a justiça pública. Então, quando a gente fala de direitos, eu estou falando de justiça pública. Então, olha como é que ficou isso. Com o fortalecimento do Estado e com o aperfeiçoamento do verdadeiro Estado de Direito, a justiça privada, já desacreditada por sua impotência, foi substituída pela justiça pública ou justiça oficial. Então, hoje, pessoal, para nós, o que prevalece, né, a regra que a gente tem que enfrentar é exatamente a regra do quê? Da justiça pública. Quando a gente fala aí de justiça privada, nós não temos uma justiça privada, né? Não existe justiça privada para nós, ok? Por quê? É o Estado, com seu poder de império, que toma as rédeas. Acontece que, vamos lá, vamos focar isso então, o Estado, então, ele oferece para nós a justiça pública, e oferece ela por força do império da lei. Então, nós somos subjugados ao poder do Estado. Mas acontece que o Estado não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. O Estado não consegue nos dar proteção 100%. Né? Acho muito interessante quando se concede a medida protetiva para a mulher, né? Na Lei Maria da Penha. Concede a medida protetiva para ela, mas se o agressor aparecer, o que ela tem que fazer? Ligar para a polícia. Né? Tem que telefonar para a polícia. Ah, mas a polícia vai de imediato? Polícia ou guarda municipal? Qualquer uma das forças do Estado? Pode ser assim, vamos que vá de imediato. Só que até se ela se deslocar, até ela chegou lá, algum mal já pode ter acontecido. Então, o Estado sabe disso. O Estado sabe que ele não consegue atender a todos ao mesmo tempo. Então, apesar de sabermos que não se quer a justiça privada, e o que deve prevalecer é a justiça pública, olha que interessante, nós ainda temos a previsão da legítima defesa, lá nesse artigo 188 aí, né, do Código, que é do Código Civil, tá? Então, nós também temos a possibilidade da legítima defesa. Então, não constituem atos ilícitos os praticados em defesa legítima ou no exercício regular de um direito reconhecido. Então, eu posso exercer a legítima defesa, eu posso, em algumas circunstâncias, agir por vontade própria de imediato, sem necessidade do poder de império do Estado. Ok? Eu mencionei isso na primeira aula e quero de novo fazer a advertência. Cuidado, não vai sair por aí praticando essas coisas aqui que você pode ter dor de cabeça. Mas a lei permite, tá? A lei permite, mas ainda assim a gente tem que usar a lei
com cautela, né? Quais situações são essas? Isso que eu mencionei para vocês é o tal do Professor, penhor. Oi, pode falar? professor, o senhor está dizendo que o que prevalece é a justiça pública. Daí o professor disse, porém temos a previsão da legítima defesa. Ou seja, a Isso. legítima defesa está relacionada com alguma a caráter da justiça privada, vamos dizer assim. A legítima defesa é uma justiça privada, sou eu resolvendo os meus problemas imediatamente, conforme a necessidade. Então, se alguém vem me agredir, eu posso, de forma justa, repelir essa agressão, sem nenhum problema. Ok? Ah, tá. Olha aí um exemplo que está na tela para você, o tal do penhor legal. Olha que interessante, ó. São credores pignoratícios dependentes de convenção. Então, são credor sem garantia. Não tem nenhuma garantia. Olha lá, inciso primeiro. Os hospedeiros, fornecedores de pousada ou alimento sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimento pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. Então, olha que interessante. Está lá no 1469. Em cada um dos casos do 1467, o credor poderá tomar em garantia um ou mais objetos até o valor da dívida. Então, olha que interessante isso. Então, se você está lá, ó, hospedeiro, né, hospedagem, então isso pode ser hotel, pode ser motel, pode ser pousada, em qualquer um desses locais. Se a pessoa não tiver dinheiro para pagar, poderá lá, ó, ser apreendido a bagagem, poderá ser pego alguma coisa para garantir o direito, né? Sabiam disso? Né? Muitas pessoas não sabem disso. Então, se você for sair do hotel, o hotel vai reter sua bagagem. Isso não deixa de ser uma legítima defesa, né? É uma proteção do seu próprio interesse. Porque você pensa bem, a pessoa está num motel de estrada. Ora, se a pessoa não deixar nada ali, nunca mais volta, nunca mais paga aquela dívida. Então, é uma possibilidade que o Estado dá ao cidadão dele proteger. Não vai precisar procurar o juiz. Ele vai poder diretamente exercer esse direito. Por isso que eu falo, exercer com cuidado, tá? O recomendável sempre é buscar a força pública, mas num caso de emergência você pode aí lançar mão do chamado penhor legal. Tem mais um interessante para vocês, que é esse aqui. Professor, então não pode reter a sua bagagem, por exemplo, no hotel, que você tem o direito de legítima defesa quanto a isso? Não, é ao contrário, Felipe. Ele pode reter sua bagagem. O hotel está exercendo a legítima defesa dele. Ele, o hotel, está se defendendo. Você tem. Tá. Quem vai para um Entendi. hotel, quem vai para uma pousada, tem a obrigação de pagar o pouso. Se a pessoa não paga o pouso, aí o hotel, né, o credor pignoratício, pode lançar mão da legítima defesa e reter os bens da pessoa como garantia do pagamento da dívida. Ok? Ficou claro? Entendi, professor, ficou claro. Ok. Outro bem interessante é esse aí, ó, 1210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Então, olha só, isso aqui é o caso típico lá, né, das invasões de propriedade. Então, quem invade a propriedade, então se você tem lá um sítio, né, e alguém vem e invade a sua propriedade, está lá, ó. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força. Então, se alguém entrou na sua propriedade, embora exista a justiça pública, você pode exercer a legítima defesa da propriedade e, com sua própria força, colocar a pessoa para fora, contanto que o faça logo. Então, se você chegou na sua casa agora, né, ou se alguém agora tenta entrar na sua casa, você pode usar de toda a força que você tiver ali para expulsar essa injusta agressão. É claro, o artigo, aqui é do Código Civil também, tá? Esqueci de colocar aqui, era Código Civil.
Olha que interessante, os atos de defesa ou de esforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Então, você tem direito, olha só. Então, o que prevalece? A justiça pública. Mas, ainda assim, o Estado nos reserva como é que eu vou dizer, algum resquício ainda da justiça privada, que permite a nós nos autoprotegermos. Por que isso? Porque o Estado não está em todos os lugares e não consegue proteger a todos o tempo todo. Perfeito? Pegaram a ideia? Alguma dúvida sobre isso aí, pessoal? Vocês podem estar se perguntando aí, né? Mas por que o MST, né, os movimentos sem terra que invadem as propriedades, demora tanto para fazer alguma coisa? Os proprietários rurais, quando estão armados, são criticados? Porque há que se entender também, pessoal, que ali também existe o envolvimento político da coisa, houve a politização da questão jurídica. Então, por isso que é mais demorado, a coisa é mais complicada. Há que se tomar muito cuidado também, porque se você vai resistir à força, à invasão da sua propriedade, certamente vai acontecer ali algum tipo de agressão, e aí você ainda vai ter que responder pela agressão. Se você mata alguém na sua casa, você está no direito, mas você vai responder pelo processo criminal. Então, há que se tomar cuidado aí com a aplicação dessa justiça privada. Alguém tinha pedido a palavra? Professor, a minha dúvida é o seguinte, por exemplo, ali você tem o direito de se proteger se alguém invadir sua casa no esforço imediato. Porém, para você se defender, imagina que tal pessoa se defendeu de uma forma ilegal, vamos dizer assim. No processo, essa pessoa vai ter proteção? Tipo, se ela usou uma arma, não podendo portar arma, ou alguma coisa desse tipo? São coisas diferentes. Uma coisa é a esfera civil, outra coisa é a esfera penal. Se alguém invadir a minha propriedade, como está escrito ali, ó, parágrafo 1º, poderá manter-se hostis por sua própria força. Então, eu posso usar uma arma de fogo, um tijolo, o que eu tiver ao alcance das mãos para me proteger. Agora, você me pergunta, se a arma for uma arma de fogo sem registro, aí há que se verificar se a coisa for para a esfera criminal. Então, se por acaso a pessoa que você atirou, né, sofreu uma lesão corporal, vai ser feito um boletim de ocorrência, aí você estava sem arma de fogo, você vai responder pelo aspecto criminal da coisa. Então, não é porque você estava protegendo a sua propriedade que você vai poder praticar ilegalidade. Né? O direito de um vai até onde, né, termina, até onde começa, melhor dizendo, o direito do outro. Não sei se ficou claro. Entendi, professor. Valeu. Então eu posso me defender. Agora, se por acaso ali houver a tipificação de um crime, eu vou responder pelo crime. Pode ser que eu seja absolvido, ou não. Né? Tem que ver que tipo de crime que eu fiz, como é que eu fiz e por que foi a coisa. Mas aí a defesa lá no processo penal. Perfeito? É a mesma coisa, né? Só para trazer um exemplo para vocês aí, a questão de uma pessoa que está sem carteira de idade, sem carteira de motorista, ou ainda o menor de idade dirigindo. Vou pegar o menor de idade. O menor de idade pega o veículo e alguém bate no veículo do menor. Né? O menor precisa sair correndo do local? Não, precisa sair correndo. Para, né? Liga para a família, liga para o proprietário do carro e vamos discutir o conserto do carro. Então, se a pessoa bateu no carro do menor, se a pessoa que bateu é culpada do acidente, quem bateu vai ter que fazer o ressarcimento do dano. Ah, professor, mas ele é menor. E daí que ele é menor? Em ele sendo menor, eu vou responder pelas infrações administrativas. Eu vou pagar as multas por ter entregue o carro a menor, né? Posso até responder por crimes por ter entregue carro a menor. Mas o conserto do carro, quem causou o dano, vai ter que reparar. Então, já cansei de ver aí, o menor bate o carro e sai correndo, acaba fazendo mais barbaridade para se esconder. Bobeira. Uma coisa é a infração administrativa, outra coisa é o dano que a pessoa sofreu. Então, não há que se misturar as coisas. Ok? Beleza? Então, temos que apurar a responsabilidade em cada uma das áreas. Vamos avançar um pouquinho ainda. O que o Humberto vem trazendo para nós aí? Então, a gente tem que entender, pessoal, que nós temos a jurisdição
A gente já viu a jurisdição, que ela é uma das funções do Estado, lembra? Poder, dever, função. Aqui ela está sendo tratada como função, mediante a qual se substitui aos titulares dos interesses em conflito para imparcialmente buscar a pacificação dos conflitos conflitos que os envolve com justiça. Lembra daquele conceito? Está aqui de novo, aquele conceito que a gente já estudou. Pessoal, muito importante isso aqui, tá? Quando a gente fala em justiça, quando a gente fala em jurisdição, quando a gente fala em Estado juiz, nós temos que nos lembrar dessa palavra aqui, ó, imparcialmente. Perfeito? Então, um juiz, para poder atuar num processo, ele deve ser imparcial. Por que ele é imparcial? Porque todos são iguais perante a lei. Ninguém é mais importante. Não é porque ele é rico, não é porque o outro é mais bonito, porque é mais feio, ok? Quando o Estado define o litígio, faz uma escolha que antes deveria ter sido praticada pelas partes. Então, é verdade. Então, o que o autor está dizendo com essa frase? Então, vamos pegar de novo o acidente de trânsito, né? Alguém bateu no carro do menor. Qual é o certo? A pessoa que bateu, a pessoa que colidiu o veículo vai parar e vai perguntar quanto que é o dano que eu causei. Ele teria que pagar a indenização. Quando tem um acidente de trânsito, é isso que acontece? O causador do acidente para fazer? Não é, não faz isso. Por exemplo, eu relatei para vocês que há uma semana atrás, bateram no meu carro. A pessoa que bateu se preocupou em ressarcir? De jeito nenhum, nem esquentou a cabeça. É uma empresa de concreto de Marialva, o cara falou para mim, eu não vou pagar não. A maior cara de pau do mundo, né? A maior cara de pau, falou, não vou pagar o conserto. Falei, beleza, não tem problema não. Acionei a seguradora e agora, né, depois a seguradora vai cobrar dessa pessoa. Qual seria o certo? Quem bate deveria descer e fazer o ressarcimento. Agora, quando a pessoa não faz isso, eu tenho que levar a questão para o juiz. Só que aí o juiz tem que fazer o quê? Tratar a coisa de forma imparcial. Ele não pode atender aos anseios do autor, nem aos anseios do réu. Ele tem que estar entre as partes e acima delas. Tem um desenho que a gente faz muito, né? Que é o seguinte, ó, aqui eu tenho o juiz, aqui eu tenho o autor, e aqui eu tenho a figura do réu. Então, olha que interessante, ó, o juiz está acima delas e entre elas. Esse é o papel do juiz. A jurisdição é isso, ela deve estar entre as partes e acima das partes, para poder olhar de longe e tomar decisão, porque o ser humano, ele é passional, ele tem as suas paixões, ele tem os seus desejos, os seus anseios. O juiz ele tem que ser imparcial, né? Eu posso gostar de um determinado time, né, torcer para determinado time. O juiz não pode me penalizar porque eu torço para aquele ou para o outro time e ele é lá fanático, torcedor. Não pode misturar as coisas, ok? Então, isso é muito importante. Não a nota destaca bem grande aí. A jurisdição, o juiz que representa a jurisdição, né, deverá ser imparcial. Isso não tem como. E é claro que adianta eu falar para vocês que o juiz tem que ser imparcial, vocês estudarem, passarem no concurso, se tornarem juízes, isso é garantia que vocês serão imparciais? Não, não é garantia. Existem ferramentas, ok? Para a gente afastar o juiz parcial do processo. Se quiser anotar aí, o juiz pode ser afastado por impedimento ou suspeição. Coloquei aqui no chat para vocês. Impedimento ou suspeição. O juiz pode ser afastado por impedimento ou suspeição. Ele pode ser suspeito. Não está garantida a sua imparcialidade. Como que isso acontece? Em quais condições? Mais à frente a gente estuda. Tá? Essa matéria ela tem essa peculiaridade. A gente começa a ver as coisas aos poucos. Não dá para ver tudo de uma vez,
né? Porque senão a gente vai embolando as coisas. Então, gravado, fixado, o juiz deverá ser imparcial. Pois bem, esse mesmo juiz, essa mesma jurisdição, ela também deve ser tratado como tal do juiz natural. Ou também se aplica o promotor natural. Então, olha o que diz lá a Constituição Federal. Esse aqui é o artigo 5º, inciso 37, né, da Constituição Federal. E aqui o inciso 53. Olha que interessante, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, olha a tranquilidade que nós temos, né? A gente só será processado por uma pessoa que é o juiz natural. Quem que é o juiz natural? É o juiz concursado. É o juiz que está apto a atuar no cargo. Ainda não está claro, né? Vamos traduzir assim. Vamos imaginar que eu queira me divorciar hoje, né? Na verdade, é dissolução de união estável. Eu não sou casado, eu vivo em união estável com a minha esposa. Se eu quiser fazer isso, eu sei que a essa hora, né, eu vou ter que me divorciar aqui na comarca de Maringá, porque é onde nós moramos. E eu sei que será na primeira ou na segunda vara de família. E o processo será sorteado para a primeira ou para a segunda vara de família. Isso me dá uma tranquilidade. Eu sei que não será o juiz ou a juíza, amiga dela, que vai julgar o processo. A mesma coisa do processo criminal. Se por acaso, né, eu atirar em alguém, matar essa pessoa, eu sei que eu irei a tribunal do júri. O que é o juiz natural? Anota aí. Juiz natural é o princípio que garante. Juiz natural é o princípio que garante que o julgamento será feito por uma pessoa já investida no cargo. Uma pessoa já investida no cargo. Então, vamos fazer o raciocínio contrário, né? O que é um tribunal de exceção? Que todo mundo vai se lembrar, já mencionei também em outras aulas, a questão da Inquisição, Tribunal da Inquisição. Eram tribunais de exceção, tribunais montados por padres, né, por pessoas da Igreja Católica, para julgar os hereges. Daí, por isso é que houve tantas barbaridades ao longo da história. Então, a gente tem essa garantia que hoje não será um tribunal arquitetado por amigos meus, né, por pessoas que têm lá alguma intenção. Isso aqui é uma discussão que se faz lá na questão do Sérgio Moro e a questão do Dallagnol, se eram imparciais ou não, se estavam mancomunados ou não para condenar alguém. Então, se comprovado essa mancomunação, essa combinação, digamos assim, não seria um tribunal imparcial, seria, na verdade, um tribunal de exceção. Então, fechando o raciocínio, qual é a tranquilidade que o Estado me dá? O Estado me garante que eu serei julgado por uma pessoa imparcial e por uma pessoa que já está no cargo. Então não vai acontecer primeiro o crime para depois decidir quem vai ser o juiz. Não, eu já sei quem é o juiz. Se acontecer o crime, eu já sei como é. Então, se eu quiser me divorciar, se quiser alterar o meu nome, a rescisão de um contrato, para isso nós já temos o Poder Judiciário totalmente organizado. Então, essa mesma regra vale tanto para o juiz quanto para o promotor. Então, hoje eu sei que qualquer que seja a condição que eu pratique, eu terei um juiz e um promotor aptos a julgar a minha demanda. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Se não tiverem dúvida, eu vou continuando, galera. Então, já falamos imparcialidade, juiz natural, e agora nós temos a investidura. Então,
Um juiz, pessoal, para ser juiz, como é que uma pessoa se torna juiz? Primeiro, ela tem que passar por um concurso, perdão, primeiro tem que ser bacharel em direito. Essa é a primeira regra. Segundo, tem que ter exercido por 3 anos alguma atividade jurídica. Pode ter sido advogado, pode ter sido promotor, pode ter sido escrivão, delegado, qualquer atividade jurídica. Professor, é qualquer atividade mesmo? Qualquer atividade Até, jurídica. até tipo, se for um estagiário numa advocacia, por exemplo. Depois, Estagiário não é contado como atividade jurídica, só depois de se formado. Há entendimentos jurisprudenciais que admitem, eu prefiro entender, não vai dar confusão se for depois de formado ter. Então eu evito a contagem de prazo como estagiário. entendi. Valeu, Ok? professor. Porque o estagiário não tem responsabilidade civil. Não tem responsabilidade civil. É responsável o advogado ou o magistrado, quem esteja ali dando o estágio à pessoa. Então, a atividade jurídica é computada não como atividade, a não ser que seja um estágio, existe um tipo de estágio que é chamado estágio de pós-graduação. Aí é possível. Né? A pessoa, depois de formado, fazendo um mestrado ou um doutorado, ela vai fazer um estágio de pós-graduação. Esse estágio de pós-graduação, sim, pode ser computado como atividade jurídica. Ok? Mais uma vez, então, bacharel em Direito, 3 anos de atividade jurídica, terá que prestar um concurso de prova, né? Prova e títulos. E depois disso ele se torna um juiz. Ele será investido. Né? Investidura é assumir o cargo. Então, a partir do momento que a pessoa prestou o concurso, ele assume o cargo para atuar em uma das comarcas que ele vai escolher. Né? E esses juízes gozam das seguintes garantias. Olha lá as garantias que um juiz tem. A primeira delas é a vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos do exercício, dependendo da perda do cargo, neste período da deliberação do tribunal a que estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Em outras palavras, pessoal, depois de investido no cargo, 2 anos depois, o juiz passa a ter um cargo vitalício, ou seja, por toda a vida. Então, ele será juiz até que ele morra ou até que ele complete 70 anos de idade, que é quando nós temos a aposentadoria compulsória. Então, essa é a primeira garantia que um juiz tem. Ele é para o cargo vitalício. Essa garantia é importante? Claro que é. Dá a ele tranquilidade, ele poder julgar contra aí os poderosos. Né? Então, vamos voltar aí ao Moro, mais uma vez, né, o maringaense. Inclusive, estudei com ele, meu colega, foi meu veterano. Se o Moro não tivesse saído do cargo para ser ministro da Justiça, ele seria juiz até hoje, né, com todas as brigas, discussões que haviam sobre o que ele praticou, mas ele seria magistrado. Por quê? Ele passou num concurso, então se tornou juiz enquanto fosse vivo, que é a vitaliciedade. Segunda garantia que um juiz tem é a inamovibilidade, salvo nos casos de interesse público. Então, como regra, pessoal, o juiz não sai da comarca em que ele está. Ele só sai da comarca que ele está caso ele queira, caso seja desejo dele. Se eu não me engano, no Campo Mourão, teve um juiz que ficou lá por mais de 30 anos na mesma comarca. Ele não quis sair da cidade, gostou da comarca e ficou morando por lá. Então, primeira garantia é a vitaliciedade, segunda é a inamovibilidade. Ninguém tira o juiz daquela comarca. Então, veja a tranquilidade que ele tem para poder julgar contra criminosos, contra os donos do poder, digamos assim, para poder condenar o prefeito da cidade, o governador do estado. Ele tem muita tranquilidade porque ele sabe que ninguém vai tirar ele da cidade, ninguém vai tirar da comarca em que ele está trabalhando, em que ele está atuando. A terceira garantia que o juiz tem é a chamada irredutibilidade de vencimentos. Então, o juiz não vai ter redução de salário. Então, estas 3 garantias
são fundamentais, né? Porque dá ao juiz tranquilidade para poder julgar. Além do que, né, a gente sabe que o salário da magistratura é um salário interessante. Felipe levantou a mão? Professor, tem uma dúvida sobre. O professor falou da comarca, né? Mas Pois sobre a não? questão da vara. Se um juiz ele atua na vara civil e ele um dia ele quer ir para a área criminal, por exemplo, tem essa possibilidade, já que ele passou num concurso ali e ele é juiz? Vejam, o juiz, quando ele passa no concurso, ele vai poder escolher as vagas que existem. Então, vamos imaginar que hoje tem uma vaga para Maringá na vara civil, uma vaga para Marialva na vara criminal e uma em Sarandi na área de família. Então, eu escolho, né? Se eu sou um juiz, eu sou o melhor colocado, eu escolho para qual das 3 varas eu vou. Então, imagino que eu vim para Maringá, escolhi Maringá e peguei uma vara civil que estava disponível. Não tem problema. O dia que Maringá vagar uma vara criminal, se eu quiser ir para a vara criminal, eu posso pedir a minha remoção. Seria como se fosse um concurso interno daí, né? Depois que você passou no concurso, a troca de comarcas, as promoções, digamos assim, dependeriam de um concurso interno entre os juízes. Então, o juiz que tivesse mais antiguidade, mais tempo de carreira, ele pode escolher a vaga que escolher, vou dizer diferente, né? Ele poderá escolher o local que vagou em primeiro lugar. Então, ele tem essa prerrogativa. Então, ele pode trocar de vara? Pode, não há nenhum problema. Desde que exista vaga, ele pode trocar. Não sei se respondi, Felipe, ficou claro isso? Claríssimo, professor. Ok, então, ele vai pegar as vagas que estiverem disponíveis, mas sempre é por desejo dele, né? São 3 garantias que dão a ele a tranquilidade para poder atuar. Essas regras também valem para o Ministério Público, tá? São as mesmas regras aí para o Ministério Público. Só que o Ministério Público, a inamovibilidade, ele consegue ser removido com maior facilidade do que juiz. Juiz, para trocar, é muito difícil de sair de uma comarca, a não ser por um processo do Tribunal de Justiça, caso ele faça alguma barbaridade. Se eu não me engano, não tenho certeza, não vi como é que ficou, aquele senhor, aquele juiz que agrediu os guardas municipais, me parece que ele foi trocado de local, mas foi por conta da prática não recomendável que ele teve. Se ele for um juiz que trabalha direitinho, ele não tem nenhum problema de ser incomodado pelo Tribunal de Justiça. Ok? Vamos lá, vamos avançar. Pois não? É possível, tipo assim, imagina que alguém virou juiz, ela tá lá na comarca, na vara, tudo certinho, daí aquele juiz, ele tá se destacando muito, tipo assim, o povo ele tá sendo um bom juiz, tá sendo imparcial, tudo certinho. É possível quererem que ele vire desembargador por causa disso? Nem que seja, ou não é possível isso? Não, desembargador é uma promoção na carreira. Ele tem que passar por todo o trâmite, ele tem que passar por comarcas pequenas, médias, depois comarcas grandes. Então, vai abrindo as vagas para ele poder ir para lá. Então, assim, talvez seja um problema. No Brasil, nós não temos tanto promoções por mérito, né, por qualidade de serviço. Ok? Mas existe sim alguma coisinha que trata disso, mas assim, não dá para ter esse ganho, né, essas vantagens. Por exemplo, vamos voltar de novo, né, você viu tudo acontecendo ali. Sérgio Moro, né, ele era um nome cotado para o STF, ok? Mas para o STF ou para o STJ é diferente. Para o STF ou para o STJ, lá são tribunais superiores, não é carreira jurídica, não é carreira de concurso. Ok? É carreira jurídica, mas não é carreira de concurso. Então, para a pessoa ir para um tribunal superior, ele tem que ter, de fato, contatos políticos, senão ele não consegue essas promoções. Para desembargador, não. Para desembargador é dentro da carreira, então ele depende do trâmite ali dentro do próprio Tribunal de Justiça. Ok? Inclusive, existe o 5º constitucional. Mesmo, por exemplo, um advogado, ele pode se tornar juiz. Um promotor pode se tornar juiz. Quando vaga
o quinto constitucional, a OAB manda uma lista com 3 nomes de 3 advogados, e aí o governador do estado vai escolher alguém para se tornar desembargador, ok? Mas isso aí são exceções à regra. Vamos lá? Mais alguma coisa? Então, falei que a jurisdição ela é imparcial, ela tem que ter um juiz natural e ela é improrrogável. Essa palavra, ela explica pouco. Anota assim, ó. A improrrogabilidade impede, a improrrogabilidade impede que outros poderes exerçam a jurisdição. Então é assim, né? Quem julga? É o juiz, é o Estado juiz. Não pode querer lá os deputados estaduais quererem mudar a legislação de forma a eles passarem a fazer os julgamentos. Não pode. A justiça ela está separada e reservada ao Poder Judiciário. Somente ele é que pode, somente ele que tem essa prerrogativa de exercer esse direito. E ninguém mais, diferente dele, poderá exercer. Então, não pode improrrogabilidade, não pode passar a outro poder. Então, ninguém pode tirar do juiz o poder de julgar. Pegaram a ideia? Ninguém pode tirar do juiz o poder de julgar. Essa é a ideia da improrrogabilidade. Da mesma forma que ninguém pode tirar do juiz o poder de julgar, olha que interessante, indeclinabilidade. O juiz também não pode recusar-se a julgar. Então, o juiz não pode recusar-se a julgar. Pegaram a ideia? Então, ninguém pode tirar do juiz, mas o juiz também não pode passar a outra pessoa. Pegaram a ideia? Muito semelhante a isso é chamada indelegabilidade. Então, eu não posso passar, não posso delegar a outro poder a força desse julgamento. Então, gravem isso, ninguém tira o poder do juiz, mas o juiz também não pode deixar que outra pessoa julgue. Inclusive, quando a gente falou de legislação, eu disse a vocês que, inclusive, o juiz não pode deixar de julgar alegando que não tem uma lei, porque se não houver a lei, ele vai julgar com base nos princípios gerais de direito, nos princípios do Código de Processo Civil, que ele vai poder, então, fazer o seu julgamento. Ok? Uma outra questão interessante sobre a jurisdição é essa tal da aderência ao território. Então, o próprio nome está falando em aderir, fixar, fixação ao território. Então, por exemplo, se eu venho e cometo um crime aqui em Maringá, crime não, vamos fazer de frente. Eu celebro um contrato aqui em Maringá. E quem que vai julgar a minha questão? Vai ser Maringá. Eu não posso levar a minha situação lá para o Tocantins, né? Porque Maringá é o local responsável por aquilo. Acidente de trânsito. Quem é que vai julgar o acidente de trânsito? Lembra do juiz natural? Eu tenho a tranquilidade que será o juiz natural aqui de Maringá, da comarca de Maringá, é que vai julgar. Ah, mas a empresa que bateu o caminhão era de Marialva. Não importa. Maringá é o local em que teve, então, a aderência ao território. Aqui é o local em que será julgado. Ok? Professor, no caso do réu, o autor ser parte... Como é que é? Professor, e no caso do réu, o autor ser parte de sua parentela. Eu não entendi a pergunta, João Vitor. Você pode... Acho que se você abrir o microfone fica mais fácil de eu entender o que você quer saber. João?
Professor, eu acho Pois que não? ele perguntou assim, eu acho que ele perguntou se no caso o autor ou o réu foi parente do juiz. Se o autor ou réu for parente do juiz? Se o autor ou réu for parente do juiz, nós temos que ver o grau de parentesco, né, para a gente verificar se é suspeição ou impedimento. Aí o juiz será afastado. Tem que ver o grau, tem que ver o nível de parentesco. Então, por exemplo, se for pai ou filho do juiz, será afastado por impedimento, sem nenhuma sombra de dúvida, né? Então, não pode julgar parentes, que é natural isso daí, né? Um parente querer proteger o outro. Então, se houver essas relações de parentesco, então o juiz não poderá julgar e será afastado. Ok? Respondido? Avançando. Por último, a questão da unidade, né? A jurisdição ela é una. A jurisdição é uma só. Embora nós tenhamos a jurisdição dividida em, por exemplo, justiça federal ou justiça estadual, essa é uma divisão apenas para, digamos assim, para fins de organização. A justiça é uma só em todo o território nacional. Então, o juiz pode mandar buscar os bens do réu aonde quer que os bens estejam. Se por acaso o autor tem que ser citado, eu posso mandar uma correspondência para qualquer lugar do país para fazer a citação. Então, a jurisdição ela é tratada como um único poder, né? É tratado como uma unidade. Perfeito? Então, esses são os principais aspectos da jurisdição. Ela deverá ser imparcial, ela tem que ter um juiz natural, ela é indelegável, ela é improrrogável, ok? Aderência ao território e unidade. Esses são os principais aspectos da nossa querida e amada jurisdição, ok? Caminhando para o encerramento da aula, nós ainda temos aqui, tratando disso aqui, ó. Já deve ter ouvido falar a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária. Então, em vermelho, vamos falar da mais fácil. Não é mais fácil, né? É mais compreensível, que é a jurisdição contenciosa, que vem de contenda, que vem de briga, que vem de discussão, que é essa jurisdição a que vocês estão aí mais habituados, é aquela que vocês vieram fazer direito mais preocupados com ela. Todavia, nós também temos, de um outro lado, a jurisdição voluntária. Essa é uma jurisdição em que não há, anota assim, é uma jurisdição em que não há conflito, ok? As partes estão ali presentes porque elas querem. Deixa eu dar um exemplo para ver se fica mais fácil. Divórcio consensual. É uma jurisdição voluntária. As partes sentam, negociam, quem fica com os bens, quem fica com os filhos, qual é o valor da pensão, qual é os dias de visita, guarda compartilhado ou não. Então as pessoas realizam ali, sentam, fazem as suas tratativas e decidem, né, o melhor para si. É o que a gente chama de jurisdição voluntária. Também nós temos o arrolamento de bens. A pessoa morreu e deixou herdeiros todos ali com maiores e capazes. Eles podem então decidir como será a partilha desses bens. Perfeito? Então, nós temos dois tipos de jurisdição, a voluntária e a contenciosa. A gente vai estudar as duas, né, embora o maior foco do processo civil seja a jurisdição contenciosa. Quando chegar lá no sexto semestre, vocês vão ter uma disciplina que vocês vão aprender os procedimentos especiais de jurisdição voluntária e vão entender como é que se dão esses acordos. Essa jurisdição voluntária, ela tem, enquanto no processo contencioso a gente tem autor e réu. A gente tem autor e réu. São duas pessoas que estão ali discutindo. O que você não entendeu, Ellen? Boa noite, professor. Oi. Eu não entendi muito bem. Você poderia resumir? Eu fiquei meio confusa com exemplo, não sei. Enfim. E da jurisdição contenciosa e voluntária?
qual a diferença entre elas, de uma forma mais clara aqui para mim resumir no caderno? Conflito. Conflito seria a palavra que é a grande responsável pela diferença entre elas. Na jurisdição contenciosa, eu tenho conflito. Então, quando você vai fazer, por exemplo, anulação de um contrato, uma ação de despejo. Ação de despejo, ela é uma ação contenciosa. Por que ela é contenciosa? O proprietário do imóvel quer ele de volta e o inquilino não quer devolver. Então, aí você vai ter o autor e vai ter o réu que vão propor. Você vai ter o autor que vai propor a ação e o réu que vai responder a ação e, ao final, ele sairá de lá. Então, tem um conflito. Na jurisdição voluntária, eu não tenho conflitos. Então, são processos em que as partes, elas voluntariamente decidem pela resolução. Acho que o melhor exemplo que nós temos da jurisdição voluntária, para fins de compreensão que eu sempre coloco, é o divórcio consensual. Onde você vai poder sentar lá, o casal senta-se e decide, olha, nós temos lá uma casa, vamos vender a casa, 500 mil para cada um. Filho, vai ficar com o marido ou com a mulher? Guarda compartilhada. Ok, quanto vai ser pago de pensão? Não vai ser pago pensão? Como que vão ficar as visitas? Então, a voluntária tem essa peculiaridade, ela tem as pessoas podem, então, voluntariamente decidir o seu destino. Enquanto que na contenciosa é o juiz que vai decidir. Na jurisdição voluntária, olha que interessante, o juiz homologa a decisão das partes. As partes decidem, o juiz apenas homologa. Na contenciosa, não. Na contenciosa, quem tem que decidir é o juiz. Não sei se ficou mais claro, Ellen. Muito obrigada. Professor, Ellen? Muito obrigada. Por professor, nada. Pois não? o senhor disse que na contenciosa tem autor e réu, daí o professor ia falar da jurisdição voluntária, não tem autor e réu? Não, na jurisdição voluntária a gente não tem autor e réu, nós temos interessados, muda a nomenclatura. Então, enquanto na contenciosa são autores e réus, na jurisdição voluntária são interessados, são pessoas que estão interessadas em resolver um problema. Né? Se quiserem anotar, na jurisdição voluntária eu tenho mais uma atividade administrativa. Então, o juiz vai então tomar uma decisão administrativa para resolver aquele conflito, né? Não é resolver conflito, é para resolver aquela situação por meio de uma decisão homologatória. Vai homologar o que as partes já haviam conversado, que as partes já haviam decidido anteriormente. Ok? Bom, pessoal, o que eu tinha Professor, só tem separado mais uma dúvida. para isso era hoje. Responda as perguntas, pois não? Professor, a gente já estudou que, tipo assim, quem faz casamento, que é meio no tema assim, é um juiz de paz. Porém, teria como um juiz da área civil mesmo, ele fazer isso, ou é impossível delegar isso para um juiz, não um juiz de paz, o juiz mesmo? Não entendi a pergunta, você pode repetir? A gente já estudou que quem faz casamento é um juiz de paz, ele que vai ser responsável pelos casamentos. É possível Certo. um juiz da área da vara civil fazer um casamento também? Ou é impossível delegar, ou só o juiz de paz pode fazer casamento? Veja, o casamento ele não é uma atividade judicial, ele é uma atividade administrativa. Então, lá quem vai realizar é o juiz de paz, quem é o responsável pelos casamentos, né? Mas o juiz é apenas o nome que é dado. Ele não exerce a função de juiz, tanto que não tem concurso para isso. Né? Então é diferente. O juiz de paz, você poderia chamar ele de outro nome qualquer. Ele não é juiz da forma que a gente estuda aqui, da forma que a gente conhece. Ok? Então são atividades completamente diferentes. Uma não tem correlação com a outra. Entendi. Valeu, professor. Ok? Mais alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Se tiverem, por favor, o faça, senão eu vou parando por aqui, né, para vocês terem um descanso aí para a próxima aula.